Olá, família do Excel! Hoje vou-vos falar aqui de um gráfico muito conhecido, mas que o Excel não tem e temos que o criar, o velocímetro, é o gráfico de velocímetro. Visto que na última aula fizemos o nosso primeiro dashboard e as próximas aulas poderão vir mais dashboards, é necessário que vocês tenham algum conhecimento de alguns gráficos que fazem alguma diferença de visualização. O caso do gráfico velocímetro, o caso do gráfico de termómetro, que permite que nós possamos ver o ponto de situação, mas em vez de utilizar o termómetro, vamos utilizar outra situação muito mais interessante. Depois podemos ver também um gráfico diagrama de distribuição de idades e género, e desta forma conseguimos fazer dashboards bastante engraçados e bastante indicativos para que possamos tomar decisões assertivas e, com isso, criar estratégias para o conseguir atingir. Por isso, vamos para a folha de cálculo. E temos aqui um dos exemplos do curso que eu estou a dar de dashboard, que permite fazer algo deste género. E reparem, temos aqui o gráfico velocímetro, temos aqui dois gráficos de termómetro, em que temos um infográfico diferente de um termómetro, neste caso, para indicar se a pessoa que respondeu, isto é tipo um inquérito de satisfação relativamente à hotelaria, se a pessoa achou que tinha conforto, a escala de 0 a 1, ou neste caso de 1 até 5, a localização, o serviço, a limpeza, o preço-qualidade, e depois quantas pessoas é que foram inquiridas e se são do sexo masculino e feminino. E aqui podemos ver que 55% das pessoas que responderam é do sexo masculino, correspondente a 22 pessoas a terem respondido, e 45% do sexo feminino corresponde a 18 pessoas que responderam. E depois conseguimos aqui também ter a distribuição do género e da idade, se é masculino, se é feminino, e em termos de idade de cada um. Então temos aqui um grupo dos 20 aos 29, em que 3 masculino, 2 feminino, dos 30 aos 39, 9 masculino, 6 feminino, e assim por diante. Mas nós agora vamos efetivamente ver como é que funciona. Aqui fiz alguma coisa diferente para diferenciar do normal. Reparem que este traz aqui o grau de satisfação global com uma cara. Aqui decidi incluir e nós podemos testar da seguinte maneira, ou seja, se a classificação geral foi 1, tem aqui este smile, se for 2 tem este smile, 3, 4 e 5 total satisfação, significa que isto funciona. Nós vamos fazer este mapazito com este velocímetro e vocês vão gostar. E não se esqueçam, deixem o vosso like, partilhem o nosso canal para nos fazer crescer, e esta é a única forma que vocês têm de nos ajudar. O conteúdo é totalmente gratuito, eu o que vos peço é só isto, é que partilhem de forma a que mais pessoas nos ajudem a fazer crescer o canal. Então, vamos para isto. Aqui temos um mapa normal, ou seja, eu tenho os vários estados, os estados que nós vimos aqui, a questão do péssimo, mau, satisfatório, bom, e isto tem a ver com o que vai aparecer aqui no nosso velocímetro. E quando eu altero isto, ele automaticamente vai ajustando o velocímetro de acordo com a posição. Então, como é que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, o que nós queremos aqui é saber a participação, ou seja, o PS percentual, e basicamente o que nós temos é o péssimo é 1, o mau é a soma do anterior até ao mau, é 2, o satisfatório é a soma destes 3 elementos, o bom é a soma destes 4 elementos e o excelente é a soma destes 5 elementos. Se a nota fosse até 10, então iria colocar 2 valores em cada. Eu não tenho que colocar o mesmo valor em cada, neste caso estou a fazer uma distribuição homogénea para que se torne mais evidente para vocês. E aqui é a soma, utilizando aqui a soma destes dois valores. Para calcular aqui a percentagem que cada um tem direito, ou seja, o seu peso percentual, eu faço igual ao valor parcial a dividir pelo valor global, que é a soma de todos, e faço F4 para poder depois arrastar. Ele já está em percentagem, se não tivesse em percentagem iria-me aparecer 0,2 e eu só teria que carregar aqui na percentagem. E agora arrastando,
posso aqui somar, ele tem que dar 100% e está tudo bem. Aqui a classificação, o que é que eu vou fazer? Eu posso pôr 1, 2, 3, 4, 5, não o vou fazer. O que vou fazer é um cálculo automático, porque se eu mudar estes valores, eu quero que ele automaticamente altere aqui a classificação. Então, neste caso, este é igual àquele e não há qualquer dúvida. A seguir, eu faço... Aliás, eu até posso fazer diferente. Igual a soma deste, 2 pontos, até ao próprio e faço F4 no primeiro, para que o primeiro fixe e feche o parênteses. Isto vai fazer o quê? Quando eu arrastar, automaticamente vai somar o valor anterior. Reparem, 2 cliques aqui, somou aqueles 2. 2 cliques aqui, somou aqueles 3. 2 cliques aqui, somou aqueles 4. E 2 cliques aqui, somou aqueles 5. Ele aparece com esta marca porquê? Porque existe uma diferença destes valores, porque aqui não tem o mesmo cálculo. Eu seleciono e chego aqui à seta do alerta e vou dizer ignorar o erro e está tudo bem. Em termos do emoji, eu vou apagar o primeiro para não estar a fazer todos e vou-vos explicar como é que vocês podem pôr aqui o emoji. O emoji não tem nada a ver com o Excel, tem a ver com o Windows. Então, se eu carregar na tecla Windows ponto, ele vai-me chamar uma janela de emojis. Vocês podem fazer isto em qualquer aplicação do, Excel, do Windows, desde que vocês tenham o Windows 10 ou o Windows 11 e ele funciona. E temos aqui os vários emojis. Eu podia vir aqui buscar a lista toda. O que eu quero para o primeiro é este e vou fechar. Ele já colocou. Quem não tem isto, simplesmente pode ir à internet, copiar e colar. Continuando, peço desculpa. Então, o que é que nós queremos agora aqui? Já temos estes valores todos. Nós agora queremos aqui a satisfação. Então, como é que nós fazemos com este botão? Não é obrigatório este botão, porque o valor pode vir de uma ou outra tabela, mas só para tornar isto aqui interativo para vocês comentarem, vamos colocar aqui o botão giratório. Como é que se coloca o botão giratório? Vamos aqui ao programador e vocês podem dizer, mas eu não tenho o programador no meu Excel. Tem sim, não está, é visível e eu vou-vos ensinar como é que vocês vão ativá-lo. Clicam em qualquer zona daqui do friso que tenha aqueles separadores com o botão direito e fazem personalizar friso. E no personalizar friso, vocês têm aqui a opção do personalizar friso e do lado direito o programador possivelmente está assim desligado. Eu vou desligar para como se não tivesse o programador. Botão direito, personalizar friso e chego aqui e programador e ok, e já tenho o programador aqui. Chegando aqui ao programador, na zona dos controles, temos aqui o inserir. E nos controles de formulário vou utilizar aqui o botão giratório e vou colocá-lo aqui ao cantinho ao lado. Agora só precisamos de ir personalizar o controle para dizer que nesta célula queremos que o valor seja incrementado de 1 em 1 valor em que o mínimo é 1 e o máximo é 5. Como é que nós podemos fazer isso? Com o botão direito em cima deste controle, formatar controle e vamos dizer que o mínimo é 1, o máximo é 5 e ele incrementa de 1 em 1 e vai aqui na ligação da célula eu clico e vou clicar aqui nesta célula para dizer que a célula I3 é a que vai obter os valores através deste botão giratório. E ok, clico fora e já está a funcionar. Para cima, para baixo, está a funcionar perfeitamente. Aqui o ponteiro é o que nos vai dar a espessura. É esta espessura deste ponteiro e reparem, se eu aqui diminuir o ponteiro fica mais fino, se eu aumentar o ponteiro fica muito mais largo. É preciso ter cuidado para que isto tenha uma aparência assim agradável, por isso entre 0,1 e 0,2 é o que eu recomendo. Porém, é à vossa escolha, vocês é que podem decidir qual é a melhor opção. Eu vou colocar aqui 0,1. E aqui esta parte do completo. Esta parte do completo é para fazer os valores que faltam aqui, porque a soma disto tudo, incluindo com o total, é 10. E eu explico depois porque é que é 10 e não 5. Então aqui, obrigatoriamente, a soma destes 3 tem que ser 10. Como é que nós vamos fazer isto? Eu coloquei aqui para ser mais fácil para vocês. Eu vou somar a coluna C. Basicamente eu faço igual a soma. Eu posso selecionar isto tudo, mas não há necessidade. Basta só selecionar estas células, fecho parênteses, menos o valor que aqui estiver, menos o valor do ponteiro. Neste caso eu não consigo clicar, eu clico nesta ao lado e utilizo a seta direcional para a direita para apanhar a outra célula. E Enter. E se eu selecionar isto tudo,
reparem que a soma que aqui tem 10. Se eu somar isto tudo, 10. Logo, assim está correto. O principal está feito, porém, eu também quero uma identificação aqui do valor que corresponde à situação global em percentagem. Então, eu já tinha aqui explicado que era igual ao valor parcial a dividir pelo valor total. Então, vou utilizar a mesma fórmula aqui. Então, igual ao parcial a dividir pelo total, ou seja, o máximo é 5. Então, o total é 5. Posso vir buscar este valor aqui. Como não vou arrastar para lado nenhum, não preciso fixar, mas se vocês quiserem fazer F4, poderão fazê-lo, não há problema nenhum. Aqui, o que nós queremos é que apareça o emoji correspondente a este valor. E reparem, ao ter esta tabela aqui, eu tenho várias possibilidades. E a melhor possibilidade que eu vejo aqui é utilizar um PROC-V de acordo que ele verifique o valor que aqui está nesta escala, vir buscar aqui ao lado. Um PROC-V ou um PROC-X, eu vou explicar das duas maneiras, embora o PROC-X só quem tem o Office 365 ou o 2021 é que vai conseguir fazê-lo. Então, igual PROC-V, que significa procura na vertical, e o que é que ele vai procurar? Este valor, ponto e vírgula. E vai procurar onde? Vai procurar nesta tabela toda. Basicamente, ele vai procurar sempre na primeira coluna, porque o PROC-V, só por si só consegue ver os valores que estão da sua tabela de escala para a direita e não para a esquerda, a não ser que se utilize outras funções. Mas o PROC-V propriamente dito, só esta maneira. Poderei fazer F4, não é necessário porque eu não vou arrastar para o lado nenhum, ponto e vírgula. Agora, o número de índice de coluna. Isto significa qual é a coluna que contém os valores que eu quero extrair, que eu quero obter. Então, nesta matriz que eu selecionei para o PROC-V, tem duas colunas. Coluna 1, coluna 2. Então, eu quero os emojis, que está na coluna 2. Não tem a ver com a letra, tem a ver com a posição. Índice. É como se fosse um índice do livro. As páginas do livro dizem que número é que está aquela informação, o número da página. Neste caso, é a coluna 2. Ponto e vírgula. E agora, se eu quero o valor correspondente, posso dar aqui 2 cliques, ele escreve falso, ou posso colocar um 0 manualmente e vai funcionar da mesma forma. E Enter. E agora vou fazer com o PROC-X, para vocês terem essa informação também. Igual a PROC-X. O PROC-X é uma evolução bastante melhor do que o PROC-V, porque o PROC-X permite que eu utilize o PROC como se fosse o PROC-V, mas de uma forma mais eficaz, porque consegue ver tanto à esquerda da coluna quanto tem a escala que ele pretende, quanto à direita, em linha, para cima ou para baixo, ou seja, é como se juntasse o PROC-V com o PROC-H e podendo ir à esquerda e à direita, ou seja, acaba por juntar o índice com o corresp, ou seja, faz tudo isso. Ainda tem outra, ainda tem a possibilidade de mostrar uma mensagem quando não encontra, que era o caso de eu colocar se qualquer coisa, se encontrar, faz aquilo. Caso contrário, uma mensagem. Então, o PROC-X cobre essas funções todas. Então, PROC-X, o que é que eu quero? O valor a pesquisar. Este valor, ponto e vírgula. Agora, matriz de pesquisa. Neste caso, é só a coluna que contém a escala que eu quero procurar, que é estas células. Poderei fazer o F4, é indiferente. Ponto e vírgula, qual é a matriz que vai devolver? Então, eu quero que ele devolva o emoji que corresponde. Posso fazer o F4, é indiferente, não vou restar para nenhum, ponto e vírgula. E agora? Então, o que é que acontece se não for encontrado? Simplesmente eu não quero que me diga nada, não quero que dê erro nem nada. Caso contrário, eu poderia dar erro, com o PROC-V daria erro. Então vou colocar aspas, aspas. Não aparece nada. Ou simplesmente colocava uma mensagem ali entre as aspas. Ponto e vírgula. E agora, qual é a correspondência? Exato, é o 0, tal como nós vimos no PROC-V. Fecho parênteses e dou Enter. E como vê, está exatamente igual. Até vou aqui, central. E agora vou aumentar aqui e vejam os emojis aqui a irem buscar. Por isso, estão aqui dois, é só um. É como vocês quiserem. Se acharam que foi muito rápido, voltem atrás, ponham numa velocidade 0.75 ou 0.5 e vejam com calma e repitam outra vez. Também podem fazer pausa agora para deixar um like, para subscreverem um canal e já agora para partilharem com os vossos amigos, os vossos familiares, com os vossos colegas, para que todos os outros possam obter este conteúdo também, este conhecimento que é tão importante, por assim dizer.
Agora vamos à parte efetiva do nosso velocímetro. Então a primeira coisa que eu vou fazer Alt F1, que é o atalho para fazer um gráfico, e reparem, ele não vai fazer nada. Eu podia chegar aqui e poderia selecionar estas células, ou daqui até aqui, Alt F1, e ele faria logo um gráfico que apanhava esta informação toda. Não há problema nenhum, eu posso fazer desta maneira e depois chego aqui ao selecionar e vou depois eliminar o que realmente me interessa. Neste caso não me interessa eliminar nada, a forma está certa, eu só terei que alterar o gráfico. Vou explicar de outra forma, que é eu não seleciono nada e faço Alt F1 e ele está a criar um gráfico sem dados. Eu só tenho que depois selecionar os dados e vou adicionar, ou neste caso vou aqui à parte da seleção e faço esta seleção toda, incluindo o total. E reparem que vai dar exatamente o mesmo que nós fizemos ainda há pouco, quando seleciono esta parte e faço Alt F1. O que nós temos que fazer agora é transformar este gráfico de colunas num gráfico que nós temos aqui, que é o gráfico anel. O gráfico anel vai nos permitir logo ter aqui um desenho que vocês vão já perceber. Ok. E reparem, isto é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, cada um vale 1. E depois este 5 é esta parte. E porquê é que nós precisamos disto? Porque o gráfico velocímetro mostra um meio círculo. Então, esta parte nós vamos depois ocultá-la. Então, a primeira coisa a fazer, eu posso apagar já este título, que não precisamos de nada. Aquele título é importante para eu perceber mais tarde o que é a nota e o que é o ponteiro. E agora eu preciso é de girar isto. Como é que nós vamos fazer? Botão direito, formatar série de dados. E reparem, apareceu já aqui o ângulo e nós vamos girá-lo 270 graus. E já colocamos direito. Vamos aproveitar logo para colocar aqui o nosso... Desculpem, só para beber um pouco de água. Os nossos rótulos. E reparem, o botão direito, adicionar rótulo de dados, mas ele aparece 1 e 5, que são estes valores. E nós não queremos isto. Então como é que nós vamos fazer? Clica-se num qualquer deles e nós temos aqui a possibilidade de alterar os rótulos em que eu digo, olha, eu quero que os rótulos sejam a partir de determinadas células. Clico aqui. Ele diz, quais são as células? E eu seleciono daqui até aqui. Ou seja, do péssimo até o excelente. E ok. Ele já ficou aqui com aqueles valores. Mas aparece ainda 1 e 5. Eu não quero, vou tirar os valores. E ficou perfeito. Vou logo aproveitar e coloco a base, a cor da letra, posso colocar a negrito e esta parte ficou feita. E agora vou ocultar esta parte de baixo. Clico. E reparem, ao clicar, ele marcou tudo. Eu não quero tudo, só quero esta meia lua. Clico novamente e vou aqui ao preenchimento. Também podia vir aqui. Vai dar igual. Sem preenchimento. Ou aqui escolho sem preenchimento. Vai dar exatamente igual. E reparem que já temos uma parte bastante... metade do nosso velocímetro já está feito. Eu clico aqui fora, e vou aumentar um pouco mais para que o satisfatório caiba ali. Poderei fazê-lo desta forma. Também podia subir, clico duas vezes, uma e depois outra, e agora posso subi-lo um bocadinho. Isso agora vai depender do que vocês pretendam. Agora falta-nos o ponteiro. Em relação ao ponteiro, o que nós vamos fazer é outro gráfico sobre este. Botão direito. E vou selecionar dados. Quais são os dados que eu vou selecionar? Vou adicionar os novos dados e aqui vou dar o nome de ponteiro. Porque o nome de ponteiro para nós podermos aqui identificar as coisas. E como é que nós vamos identificar aqui as coisas? Vamos selecionar isto, vamos apagar esta parte e vou selecionar os outros 10. Ou seja, já tínhamos os primeiros 10, onde nós escondemos aqui os 5 de baixo. E aqui o que vamos fazer é
ocultar tanto a satisfação como o completo e ficar só aqui a espessura. Como é que nós vamos fazer isso? Aqui eu faço OK. Vou clicar aqui no gráfico e vou alterar tipo de gráfico. E no tipo de gráfico aparece-me esta opção da nota, que diz que é o anel, e o ponteiro, que é o anel. Estão a ver a importância de termos definido que era ponteiro. E em vez de ponteiro, anel, eu vou escolher aqui o gráfico circular. E OK. E o nosso ponteiro é esta parte aqui. Eu só tenho que esconder esta e esta. Como é que eu vou esconder? Da mesma forma que fiz a outra. Clico uma vez, clico outra e vou colocar ou aqui sem preenchimento ou aqui novamente sem preenchimento. E agora vou à outra fatia e vou utilizar esta do sem preenchimento para fazer duas maneiras diferentes. Este é o meu ponteiro. Mas reparem, o ponteiro no 4 está no sítio errado. Porquê? Porque nós temos que fazer uma rotação novamente. A mesma rotação que fizemos há pouco. Uma rotação de 270 graus. Então eu clico no ponteiro para ele ficar isolado. Vou agora aqui à opção daqui da série para dizer, olha, vais mudar para 270, vais rodar para 270 graus. No próprio ponteiro, vou aqui à cor, posso dizer preenchimento sólido, ou posso vir aqui diretamente e digo, olha, vais ficar cor negra. Para isto ficar mais interessante, vamos dar aqui uma sombra. Vamos aqui à parte da sombra, sombra, abro aqui e pode ser aqui a sombra para todo o lado. E nós já temos o ponteiro a funcionar. Reparem que ele já está aqui. Pronto, ele não deixa abaixo de 1. Se eu colocar aqui 0, ele vai descer. Dá o tal R, porque não existe aqui um emoji para 0. Nós, por isso é que limitamos o valor até 1. Mas isto só para vocês verificarem que ele está a funcionar na perfeição. Agora vamos fazer a parte do centro. Vamos inserir e vamos colocar aqui uma forma. E carrego no Shift para ele fazer um círculo perfeito. Vou aqui ajustar da forma que eu acho que fique mais indicado. Vou colocar sem contorno e o preenchimento a branco. Depois vou aqui às formas e aqui nos efeitos de formas, pré-definido. Pode ser este. Está aqui um efeito. E ficamos aqui com um efeito diferente. E agora o que é que nós queremos? Vamos inserir. E eu posso utilizar ou a caixa de texto a uma forma, é indiferente, diretamente assim. E vou já fazer aqui igual. E eu quero que ele me mostre a nota. E Enter. Vou duplicar a forma. Depois já vou tirar o fundo. E aqui vou fazer igual. E vou carregar no emoji. E o que é que eu quero? Vou à base e vou centrar na vertical e na horizontal. E aqui o número também. E agora vou utilizar sem fundo e na forma sem contorno. O mesmo vou fazer aqui, sem fundo e sem contorno. Tanto um como o outro pode-se aumentar e deve-se aumentar aqui o tamanho da letra. Até posso colocar impacto, tipo de letra que todos os computadores têm. E colocar isto, por exemplo, aqui. E vou aumentar o tamanho. Emoji, a mesma história, em termos de tamanho. E já ficamos com o nosso efeito pretendido. Se eu quisesse ter também a percentagem, vou duplicar e neste vou fazer igual. Clico na percentagem. Ponho um tipo de letra mais pequeno. Isto agora vai depender do que é que vocês pretendem que fique visível ou não. Vou colocar assim, ou talvez ficar assim, emoji aqui, 40% aqui. Isto agora vai depender do aspecto que vocês queiram dar. E reparem, tudo a funcionar na perfeição. É importante que vocês aqui nesta caixa também coloquem sem preenchimento e no contorno também sem contorno, para que o gráfico fique a funcionar. Depois, o que é que devem fazer? Selecionar com o Shift pressionado todos os elementos para agrupar
E desta forma, ao mexer um, mexe todos e continua tudo a funcionar. No próximo vídeo vamos ter aqui outro exemplo, que é o tal termómetro que eu falei, que poderemos depois, ao aumentar um, diminui, que depois estes valores poderão vir de outros cálculos. Aqui é só para mostrar, e então fiquem para que subscrevam o canal para que não percam esta oportunidade de aprender a fazer estes gráficos bastante engraçados e ao mesmo tempo bastante intuitivos para tomadas de decisão. Não se esqueçam, deixem o vosso like, subscrevam o canal e partilhem com outros colegas para que toda a gente consiga obter estes conteúdos gratuitamente. Obrigado e até à próxima aula.